Gente querida, alegria do encontro, sou Nina Veiga e estou aqui no canal Paz e Bem a produzir conhecimento a partir da antroposofia da imanência, num ativismo delicado por uma estética da vida viva. E hoje a gente está com a série Antroposofia da imanência, um ativismo delicado por uma estética da vida viva. E a gente está começando agora a segunda temporada. E essa segunda temporada tá linda, gente. Eu resolvi desenhar a temporada inteira primeiro, antes de trazer aqui para vocês, e achei que ficou bem interessante. Eu chamei de Artistar o Cotidiano, um ponto de força e cuidado. E são 6 episódios. Esse primeiro chama Casa, Território de Cuidado. Depois, Ritmo, o ritornelo como saúde. O terceiro episódio é Rituais Cotidianos, Gestos de Cuidado. E aí, os últimos 3, o pensar e as práticas para um simples viver, o sentir e as práticas para um simples viver, e encerramos com o quê? O querer e as práticas para um simples viver. Então, antes de nós começarmos esse episódio de hoje, queria trazer para vocês essa citação do nosso livro de referência, nosso principal livro de referência, que é a Filosofia da Liberdade, de Rudolf Steiner, que a gente está fazendo uma leitura conjunta. Então, diz assim, olha que lindo. Será que as ações humanas são todas do mesmo gênero? Trata-se de uma diferença essencial se eu sei porque faço alguma coisa ou se eu não sei. Isso, diz ele, parece óbvio. Nem sempre, Rudolf Steiner. Olha qual é o assunto, então, desse nosso episódio. Casa, território de cuidado. Então, um tema aparentemente simples, que na verdade é um tema complexo, amplo. Nós vamos fazer um pequeno recorte introdutório. Mesmo assim, vai ser longo. E esse pequeno recorte, ele é a base dessa temporada toda. A temporada toda está no território do cuidado da casa. E aí a gente vai fazer aqui a nossa colocação, principalmente as nossas ressalvas. Antes de falar sobre o território da casa, algumas ressalvas são muito necessárias, muito mesmo. Primeiro, nem todo mundo tem casa, gente. Isso eu acho que em qualquer lugar que a gente esteja falando desses assuntos, falando de cuidado, a gente tem que trazer na alma esse sentimento triste que é, nem todo mundo tem casa. E se perguntar cotidianamente, o que eu fiz para mudar esse estado de coisas hoje? Todo dia a gente tem que fazer um pouquinho, principalmente nós, que estamos aqui nesse lugar de privilégio. Outra coisa que é muito importante, nem todo mundo está seguro em casa. Então, a gente viu alguma coisa errada, tem que falar. A gente não pode se omitir. A gente tem que ficar atento, especialmente para as crianças, para os idosos, as mulheres também. Então, nem todo mundo está seguro dentro de casa. E a outra coisa é que nem toda casa é igual. A gente vai ver que o nosso conceito de casa, ela inclui, sim, a materialidade da casa. Tem gente que quer tirar a materialidade da casa do conceito de casa que a gente produz. Não, a casa com seus materiais. Mas esses materiais, eles estão no conceito de casa, olha lá, vou ser bem radical agora, até mesmo para um morador em situação de desamparo, sem teto.
ele produz para ele, mesmo que itinerante, a sua casa. Então, nem toda casa é igual. Que elementos produzem casa? É um pouco do que a gente vai caminhar nessa temporada. E sempre é necessário lembrar nossa perspectiva. Então, da onde a gente fala? Porque é muito importante isso, a gente se acostumar, sabe? A gente se acostumar a falar e declarar da onde eu falo. Olha, eu falo daqui, eu faço isso, eu sou essa pessoa, eu tenho meus referenciais teóricos, mas eu sou uma mulher branca, sexagenária, né? Eu falo de uma perspectiva. Então, é sempre bom lembrar a perspectiva que a gente fala. Eu trouxe aqui a nossa pergunta. O que é falar sobre o território da casa a partir de uma antroposofia da imanência, que é o nosso recorte mais visível aqui no programa. Então, eu escrevi assim: construir um pensamento localizado e datado. Ou seja, nada de universais. O conhecimento genérico, universal, os dogmas, eles precisam ser sempre atualizados. A gente precisa estar sempre datando e localizando. Por quê? Porque o que é realidade para mim aqui, no meu território, né, do interior de Minas, é diferente para quem está numa metrópole, como, por exemplo, São Paulo. Então, a gente tem que localizar o nosso conhecimento, isso não é demérito. Depois, ultrapassar o pensamento dogmático, né? Para isso, a própria antroposofia traz a metodologia dela, que é a observação do fenômeno. E a observação do fenômeno inclui referências históricas e geográficas, ou seja, data e lugar. Não tem. Lembra da Rosa? A Rosa que a gente falou na primeira temporada várias vezes, ela volta aqui dizendo: essa Rosa é histórica, essa Rosa, ela está numa geografia. Então, as forças que atravessam não são forças abstratas, são forças históricas, forças geográficas, né, que afetam, são forças culturais, são forças de todos os tipos. E evitar uma coisa muito difícil. A gente moraliza até as cores, né, gente? Imagina, evitar moralizar as percepções. É um vício que a gente tem, né? A gente tem esse viés moralizador. A gente está sempre querendo moralizar as nossas percepções. Então, a gente está sempre naquilo que Rudolf Steiner chama de antipatia e simpatia. E isso é o pior para o conhecimento. Então, o sentido está no fenômeno, e não na moralização que a gente atribui a um determinado sentido. É necessário sempre lembrar, de novo, de novo, de novo. Se estamos aqui, eu e vocês e eu, porque temos um recorte em comum. Preferências, gostos, mas também um recorte de classe, né, gente? Porque se a gente tem uma banda larga para assistir um vídeo no YouTube, se a gente tem dados móveis suficientes, tudo isso nos coloca num recorte de classe, porque a classe, no Brasil especialmente, que tem acesso a dados, é mínima. Então, a gente precisa ter isso muito claro. Outra coisa, a escolaridade é uma marca de classe. E aqui, se a gente está num programa com esse nome complicadíssimo, é evidente que nós temos um recorte de escolaridade também. Porém, nós podemos inferir que gênero e raça também é relevante. Por quê? Porque, historicamente, quem tem acesso às coisas e quem tem
escolaridade é de uma determinada raça e de um determinado gênero, que nós, mulheres, estamos rompendo, mas que nós, mulheres, também precisamos, que entre as mulheres, nós, brancas, somos privilegiadas. Evidentemente que tem também, tudo isso forma o nosso público. Porque se a gente tivesse como fazer uma pesquisa do nosso público, a gente ia ver que a maioria que está aqui me assistindo são mulheres de mais de 40 anos e brancas, com escolaridade. Então, tudo isso é a gente. E é sempre necessário a gente se situar, não achar que a gente é todo mundo. Nós não somos todo mundo. E nós temos que carregar o peso dos nossos privilégios e receber os louros das nossas conquistas. Muito bem. É complicado. Tudo isso para falar do território da casa. Então, olha só o caminho, né? Todas essas ressalvas, todos esses lembretes para chegar para falar de casa. Porque é um conceito, como é tão próximo de cada uma de nós, que dá a impressão que todo mundo sabe do que se está falando. E nessa perspectiva que eu quero trazer para vocês, a gente precisa ter todos os cuidados para não chegar dizendo dessa casa como se essa casa fosse natural. Né? Não há nada de natural na casa. Muito bem. A casa enquanto abrigo. Vou trazer um autor maravilhoso, que é o Bachelard, que ele diz: a casa abriga um dia sonhado. A casa abriga um sonhador. A casa é uma das maiores forças de integração para as lembranças e os sonhos do ser humano. Sem ela, o humano seria um ser disperso. Acho isso de uma grandeza, né? Porque ele associou aí a questão do dia sonhado, do abrigo, de não dispersar. E para o mundo que a gente vive hoje, e todo o processo de cuidado vai estar nessa corrente si-mundo, da relação si-mundo. Então, as forças do mundo estão nos levando sempre à dispersão. Essa dispersão nos produz uma subjetividade pueril. Então, a casa, como lugar de cuidado, ela pode nos fortalecer o si. Fortalecer o si no seu enfrentamento, na sua composição com o mundo. A casa enquanto signo de confiança. Então, essa autora francesa, a Mona Collet, ela é muito interessante. Não tem livro dela traduzido aqui no Brasil, eu tenho um, até nem trouxe aqui pertinho. Eu tenho um em francês que ela diz assim: no futuro, nossos sonhos de casa sustentam, contra todas as probabilidades, uma confiança no futuro. Eles sempre afirmam a possibilidade de uma refundação do mundo. Então, eu trabalho muito, né, com educadoras e famílias, no cuidado com as crianças. E ali, nos primeiros momentos dessa criança no mundo, esse fortalecimento da casa, dos aspectos que a gente vai ver aqui de cuidado, eles aumentam a possibilidade de resiliência, possibilidade de confiar, né? De confiar no futuro, que é uma coisa que está nos fragilizando muito, né? A nossa confiança no futuro. A casa enquanto espaço, mas é mais fácil da gente pensar. Mas a gente vai ver essa casa também como ritmo, como tempo, com seus ritmos vitais, que são aqueles ritornelos infinitos. Né? Então, assim,
escovou o dente, depois tem que escovar de novo, toma banho, dia seguinte toma outra vez, arrumou a cama, arruma de novo, louça, lavou a louça. Então, a casa tem esses ritornelos infinitos ligados à manutenção da vida, e a gente vai ver nesse episódio como isso está desqualificado, que são justamente esses ritmos vitais que produzem, esses ritornelos que produzem, né? Ritornelo é aquela parte da música que volta, os estribilhos, que produzem o território. Deleuze até não trouxe aqui, mas Deleuze tem uma coisa linda que ele fala. Ele fala da dona de casa que liga o seu radinho para limpar. A gente liga agora o YouTube, né, o podcast, que liga o seu radinho para ir limpando a casa e produzindo aquele ritornelo, sabe? Aquele território existencial. A repetição produzindo território existencial no campo da casa. Pouco isso que a gente vai trabalhar aqui. A casa como qualidade espiritual. A casa é o espaço em que é possível subverter valores herdados ou se submeter a eles. Mas a gente está apostando na transformação, né? Todo aspecto de cuidado é um aspecto de transformação. Questionar e produzir modificações que ultrapassam seus limites. Tem até um psicanalista que eu gosto muito, ele falecido recentemente, que ele dizia assim: a casa é o lugar do fracasso, onde você pode fracassar, né? Onde você pode adoecer, onde você pode se esconder quando necessário, sabe? É isso, é o lugar, é o seu abrigo. Né? O abrigo não é lugar, não, o abrigo é o lugar onde você produz um alívio, uma segurança, que são muito desqualificados hoje em dia. Você não pode adoecer, você não pode se abrigar, você não pode parar um pouco por causa da máquina capitalística que a gente está submetido. Portanto, a casa não é excluída da política, gente. Tudo que eu estou falando aqui já mostra a densidade política da casa. Se é política, o que é espiritual? Porque a política está no âmbito do espiritual. Pelo contrário, é uma parte inseparável do campo espiritual. A casa é um lugar, né, de produção de uma vida espiritual. A casa como espaço de cuidado. Chegamos no nosso tema agora. Olha como a gente está cercando esse tema, né? A gente fez as ressalvas, a gente criou, mostrou o território, a gente disse o que veio para chegar com o máximo de cuidado a esse conceito da casa como espaço de cuidado. Porque senão, gente, a gente acaba ultrapassando, banalizando uma coisa que é tão valiosa como esse conceito da casa como espaço de cuidado. E aí, eu estou só nas notas, olha essa nota aqui. Ao falar da casa como cuidado, não podemos esquecer que isso implica, gente, numa luta pela redução da jornada de trabalho. Porque se você mora longe do seu trabalho, se tem trabalho, né? Se você não está precarizado, se você precisa, para sobreviver o mínimo, trabalhar o tempo todo, o que te resta de casa? Então, a jornada de trabalho precisa estar nas nossas lutas. A equidade de gênero na lida doméstica, né? Para quem mora em variados gêneros, qual o gênero que está atento a isso? A casa é de todo mundo. Todo mundo precisa ter esse cuidado com a casa. Então, ao falar de casa como cuidado, não podemos esquecer que isso implica
numa luta pela redução da jornada de trabalho, pela equidade de gênero na lida doméstica, pela não gentrificação, porque a gentrificação tira as pessoas dos lugares, dos seus habitats tradicionais e as deslocam para cada vez mais longe. Então, a gente também precisa lutar pela moradia, pela mobilidade, pela inclusão da criança nas necessidades do viver. Enfim, os direitos da infância, na qual o espaço da casa está inserido, não pode se alienar da luta pela democratização da dignidade do viver, em especial pela terra. E eu coloco terra com maiúscula e minúscula junto na mesma palavra, que é um outro conceito. A gente vai chegar nele qualquer dia desse. Mas é o conceito da terra planeta e da terra elemento, solo, junto, inseparáveis. Pois tudo o que fazemos, tudo, gente, tudo que a gente faz aqui no nosso programa Antroposofia da Imanência é em honra à terra. Muito bem. A casa como espaço de cuidado diz. O cuidado de si indica o conjunto das experiências e das técnicas que o sujeito elabora e que o ajuda a transformar-se a si mesmo. Então, o cuidado, ele é esse lugar de transformação. Esse lugar que a gente vem construindo o nosso conceito por uma estética da vida viva, de ativismo delicado, lembra? Que esse ativismo delicado é aquele que tem a transformação. Então, esse lugar é o lugar do cuidado, essa ação de transformar-se a si mesmo, de compor entre o si e o mundo, isso é uma ação de cuidado. A ética do cuidado, e aí a gente precisa dizer que o cuidado de si é indissociável do cuidado com o outro. O cuidado de si implica o cuidado do outro. Então, são coisas que a gente não pode dissociar de jeito nenhum. Então, são juntos. Muito bem. Uma problematização necessária que afeta cada uma de nós. Isso eu acho muito importante, sabe, gente? É tão dolorido isso. Quando eu penso radicalmente sobre isso, fico pensando até em restaurantes, né? Que a gente gosta de ser servido. Bem, mas vamos lá. A casa é uma grande vítima do preconceito de classe. A porofobia, como diz Padre Júlio Lancelotti. Todo mundo quer ser rico. Todo mundo quer ser grande, bom, né? Nesse sentido, melhor que o outro. A casa é uma grande vítima do preconceito de classe, para quem e além dos preconceitos de gênero e raça. A gente já falou disso também. Tá tudo junto, né, gente? Tá tudo junto. Lavar, limpar, arrumar e até mesmo cozinhar no cotidiano são quase sempre vistos como trabalhos menores, terceirizáveis. Isso é tão... Principalmente o Brasil, que tem essa mentalidade escravagista. E também, gente, é por essa mentalidade, mas é também pelo esforço do trabalho fora, que tem lá ligação com a jornada de trabalho. Você está tão extenuada, né? Quer ver uma coisa que eu faço que talvez colabore com isso de forma negativa? Por exemplo, meu filho tem 18 anos, ele sai todo dia de manhã, está no 12º ano da escola Waldorf, e eu fico pensando em mim, quando eu chegava em casa, né? Que a casa não tinha sido arrumada por ninguém, e o tão gostoso que é chegar em casa e ter uma casa arrumada. Então, eu dou um tratinho no quarto dele, mas isso é típico dessa mentalidade. Então, se a gente tivesse menos
horário de trabalho e mais valor nas questões da casa, isso poderia deixar de ser um peso. Porque viver não pode ser um peso. Ele se torna peso quando a gente é submetido a, a uma mentalidade que nos expropria das condições do viver. Então, está tudo imbricado. Porque é gostoso, gente. É gostoso a gente ter uma casa arrumada. É gostoso quando a gente consegue arrumar essa casa, né? Quando a gente faz aquela faxina, que no final do dia você senta assim no sofá e pensa, não tem nada nessa casa que está fora do lugar. Eu consegui organizar tudo, limpar tudo. Isso dá uma sensação de potência de vida. Mas se você está exaurido, por quê? Porque você trabalha e o seu trabalho não é suficiente para o seu viver, que tempo, que corpo. Então, não é só para a gente se machucar. Eu estou falando isso, estou falando de mim. Por quê? Porque a gente tem que mudar, transvalorar os valores. Lembra do Nietzsche? Transvalorar os valores. O valor da casa é precioso. Nós precisamos lutar por uma vida comunitária mais integrada e não por submeter o outro, terceirizar o outro para que ele faça por nós. Nós temos que fazer isso com a quentura no coração que esse trabalho considerado improdutivo produz em nós. Então, tem muita coisa aí que a gente tem que mexer. E é lógico, mexe com a gente mesmo. É preciso, então, a legitimação do gesto de cuidado. Então, todo cuidado é desqualificado, deslegitimado, desvalorizado profundamente. A jovem mãe que resolveu ficar em casa para cuidar do filho, porque compreendeu que ali ela tá investindo numa vida, ela sofre pressão social, desqualificada. A empregada doméstica que deixa seus filhos para ir cuidar da casa dos outros é desqualificada, social e financeiramente. O cuidador do idoso, todos os cuidados são desqualificados. Por isso a gente tem que entender. Lembra aquela primeiro pedacinho do filosofia da liberdade que eu trouxe? A gente entendeu os motivos. Porque se você estiver no cuidado da casa, mesmo que sobrecarregada, e entender o valor disso para o mundo, para a transformação das mentalidades, o seu jeito de fazer vai melhorar, sabe? Você vai se sentir mais fortalecida. Muito bem. Antes do verso, a organização do nosso estudo. Então, aqui na descrição do vídeo, tem o caminho direto lá para o nosso ativismo delicado. Lá coloquei ali em cima setinha onde está a entrada, né, para o acervo e para as referências. E lá está toda a primeira temporada, todas as referências que a gente foi citando aqui, todas as participações que eu já tive aqui no canal Paz e Bem, e os meus contatos, o WhatsApp, mensagem, e-mail, Telegram, tudo como vocês quiserem encontrar comigo, vão poder. E aí eu trouxe para encerrar, não para encerrar ainda, a gente tem mais um pouquinho, um verso sobre a qualidade cordial do cuidador, um verso que Rudolf Steiner escreveu para a Ita Wegman, que é uma médica que, digamos assim, eles ficaram muito juntos no final da vida. No coração habita em reluzente clareza o sentido de auxiliador do ser humano. No coração atua em poder aquecedor a força do amor
do ser humano. Assim, deixa-nos levar da alma à plena vontade, no calor do coração e na luz do coração. Assim nós geramos a cura daquele que necessita cura, a partir do sentido da graça da vida. É lindo, né, gente? Então, nossas referências também estão aqui. E eu queria encerrar com mais uma leitura da nossa leitura conjunta. Disse: o amor produz cegueira acerca das deficiências do ser humano, do ser amado. E olha que lindo que ele fala. A coisa também pode ser invertida. E então, dir-se-á: o amor abre justamente os olhos para as suas qualidades. Muitos passam por elas sem ver nada. Alguém vê as qualidades e, por isso, o amor acorda em sua alma. Ele está falando da pessoa amada, mas a gente podia dizer isso também sobre a casa, né? Despertar em nós esse amor, pelos serviços mais cotidianos, pelas coisas mais simples. Ai, é o meu maior desejo. Gente, então, alegria do encontro, agradeço demais estarmos juntos aqui a produzir conhecimento por uma estética da vida viva.